Meu nome é Beatriz, sou graduanda de Gestão Empresarial da FATEC Indaiatuba e vou apresentar o trabalho de graduação com o tema Surgimento do Customer Success e seus indicadores, orientada pelo professor mestre Rogério Rodolfo Batista. Retomando a nossa introdução, vamos aqui apresentar nosso problema de pesquisa, que é como surgiu o conceito do Customer Success e como fazer a valoração do cliente para decisões estratégicas. Nosso objetivo, apresentar como surgiu esse foco, como o conceito vem sendo moldado de uma forma até chegar a valorar o cliente. E vamos mostrar também como mensurar esse valor do cliente através de indicadores específicos e apresentar a nossa hipótese de que as empresas têm se adaptado a novas formas de negócio, onde o foco no cliente e a valoração do mesmo norteiam as decisões estratégicas e ter o seu cliente em foco, construir uma relação com ele, traz benefícios econômicos para a empresa. A divisão do nosso trabalho foi feita em 3 capítulos, sendo o capítulo 1 a fundamentação teórica, o capítulo 2 o percurso metodológico e no capítulo 3 a apresentação e análise dos nossos dados. Retomando um pouco da nossa fundamentação, na década de 70, começamos a ter as primeiras pinceladas no que seria hoje o relacionamento ao cliente, quando nos países nórdicos um grupo chamado IMP, International Marketing and Purchasing, passou a ter discussões sobre o foco na importância dos relacionamentos nos negócios. Na década de 80, então, uma escola de marketing começou a tratar o foco no cliente, buscando identificar e estabelecer maior contato com os consumidores. E nós podemos dizer que alguns fatores observados para trazer isso à tona foram o declínio do marketing de massas tradicionais, saturações dos mercados conforme amadurecimento, o foco crescente no preço, o surgimento de tecnologias que traziam inovações e, é claro, a natureza mutável dos mercados, especialmente de acordo com as competições. Foi então que, em 94, Morgan Hunt definiam o marketing de relacionamento como todas aquelas atividades direcionadas a estabelecer e desenvolver e manter relacionamentos bem-sucedidos. Os autores ressaltam que o conceito se apoia na ideia de que os consumidores possuem valor contínuo e que esse valor é superior àquele valor individual discreto das transações. No entanto, Morgan Hunt entendem que essa estratégia demanda considerável tempo e esforço para ser implementada. E eles então afirmam que a crença de que um dos parceiros tem de que o relacionamento existente é tão importante que vale a pena garantir máximos esforços para mantê-lo. Ou seja, é importante que as empresas percebam as vantagens reais de se manter esses relacionamentos duradouros com seus clientes. Bom, o conceito de Customer Success começou então entendendo que o envolvimento relacional e proativo dos clientes garantia um potencial de valor das ofertas e produtos realizados pelos próprios clientes. É importante entender que o conceito de sucesso do cliente é diferente de suporte ao cliente. O conceito de sucesso ao cliente ele prevê uma relação a longo prazo, cria um relacionamento com o cliente, ele é proativo, ele ajuda nas decisões estratégicas, fideliza os clientes. Ele se apresenta então como um diferencial que busca a satisfação do cliente e busca soluções a partir das percepções dos clientes. O principal fator de rotatividade de esforços, né, hoje em dia na área de serviços, segundo esses autores, é a incapacidade das empresas de se envolverem de forma proativa com os seus clientes. Então, em 2022, Silva vem dizendo que o Customer Success é um diferencial a médio prazo que vai estabilizar o faturamento mensal e consequente sucesso da empresa. Né? O Customer Success, nesse sentido, pode ser compreendido, então, de uma forma mais ampla, como uma metodologia para processos pós-venda. Apesar de ainda ser pouco desenvolvido academicamente no Brasil, o tema e os seus métodos possuem forte relevância. É, e ainda tem poucos conteúdos escritos por autores nacionais. Mas já está sendo muito aplicado de maneira prática no mercado nacional, especialmente por empresas que buscam conceitos inovadores, como startups, empresas de tecnologias e empresas de geração de receita. Apresentando então um pouco do percurso metodológico, nesse trabalho eu vou apresentar então como surgiu esse conceito, né, do sucesso do cliente, o Customer Success, como é feita a valoração do cliente, de onde isso surgiu, como foi moldada essa ideia e como surgiram então os indicadores que são utilizados hoje para essa mensuração.
Quanto ao objetivo, essa pesquisa se caracteriza como explicativa e ela tem o propósito de identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos, ou seja, quais os fatores que levaram então à criação dos indicadores de sucesso do cliente. Quanto ao delineamento, esse é um trabalho que utiliza a metodologia de revisão bibliográfica. Aqui foram utilizadas fontes como o periódico da CAPES, Cielo e o Google Acadêmico. E os dados coletados têm uma natureza qualitativa, né, focado principalmente na obtenção de ideias, raciocínios e motivações para esse fenômeno que está aqui sendo apresentado. Entrando agora no capítulo 3, na apresentação e análise de dados, vamos retomar aqui um pouco dos nossos objetivos. O objetivo geral de nosso trabalho é apresentar como surgiu o foco no cliente, como esse conceito vem sendo moldado até chegar em uma forma de valorar o cliente e a sua relação com a empresa, e quais os indicadores usados para esse fim. Nos objetivos específicos, nós iremos apresentar como foi formado o conceito de sucesso do cliente através da pesquisa bibliográfica, apresentar e conceituar o termo conhecido por Customer Success e apresentar os indicadores de valoração do cliente. A nossa hipótese é de que as empresas têm se adaptado a novas formas de negócio, onde o foco no cliente e a valoração do mesmo norteiam as decisões estratégicas da empresa, e que ter o seu cliente em foco e construir uma relação com ele traz benefícios econômicos para as empresas. Começando então a nossa análise de dados, é possível perceber ao longo do levantamento que o conceito para criar valor ao cliente, ele vem sendo construído. Até o final do século XX, a tecnologia de monitoria ainda é pouco conhecida e, quando usada, favorecia indicadores financeiros. É somente em 99 que Fishman e Zilber concluem que, enquanto as tradicionais medidas contábeis envolvendo demonstrativos de balanço eram apropriadas para a idade industrial, elas já não servem aos interesses da administração para tomar decisões apropriadas agora na idade da informação. É a partir desse conceito que surge, então, o Balanced Scorecard, que é uma forma de medir o desempenho total da empresa, alinhando cada estratégia da empresa com seus indicadores apropriados. E essa proposta, ela pretende responder 4 perguntas. Qual a perspectiva do consumidor? Como ele percebe a empresa? Quais os elementos essenciais internos à empresa que ela obrigatoriamente deve fazer de forma excelente? O que a empresa deve fazer para continuamente inovar e agregar valor ao conjunto de operações? E quais as expectativas dos acionistas em termos de retornos financeiros e viabilidade ao longo da empresa? Bom, focando no qual a perspectiva do consumidor e como a empresa pode continuar a inovar, em 2021, Madruga afirma que o valor do cliente ele está intimamente ligado aos benefícios gerados pelo processo de relacionamento, desde que conduzido por profissionais que dominem o customer experience. Isso retoma um pouco o que eu já havia falado no começo da introdução, de que o sucesso do cliente ele é uma ferramenta que exige tempo e dedicação das empresas. É, então, em 2021, o Madruga continua afirmando que compartilhar valores é fundamental para a geração de confiança entre a empresa e o cliente. Afinal, os clientes avaliam, julgam, orientam discussões e guiam ações em prol do sucesso. Nesse sentido, analisando o ciclo, né, analisando esse levantamento e como esse conceito vem sendo desenvolvido, a gente pode identificar que, embora lá na década de 90 já havia sido mencionado o foco no cliente, é a partir do meados de 2020 que as estratégias das empresas B2B começaram a realmente entender, né, que o relacionamento com o cliente ele precisa ser ativo e não reativo e que ele pode ser uma estratégia que vai afetar o todo. Na construção das métricas do sucesso do cliente, nós temos em 2018 um artigo publicado por Murphy, Steinman e Meta, onde eles publicam as 10 leis do Customer Success. A primeira lei é venda ao cliente certo. É muito importante estudar o seu público-alvo e adequar o seu produto ao mercado e o seu perfil.
O cliente errado pode trazer impactos negativos para a empresa, desgastar a equipe de suporte e se tornar um detrator. A segunda lei, a tendência natural dos clientes e fornecedores é se afastarem um dos outros. O Customer Success precisa ser movido por ações proativas. Uma solução é criar uma régua de sucesso do cliente, onde de forma ativa esse departamento monitora, entra em contato e informa o cliente sobre o seu processo dentro da empresa, sua jornada dentro da empresa. Terceira lei, os clientes esperam que você os torne extremamente bem-sucedidos. Dificilmente uma compra será realizada sem pensar nos resultados que ela pode gerar. Então é imprescindível zelar pela qualidade e pelo suporte na jornada do seu cliente. Quarta lei, monitore e gerencie implacavelmente a saúde do seu cliente, ou seja, o quão engajado o seu cliente está com o seu produto. Esse indicador impulsiona e oferece base para os gerentes de Customer Success a tomar medidas apropriadas. Quinta lei. Não é mais possível construir lealdade com relacionamentos pessoais. Em empresas com crescimento escalável, muitas vezes acaba não sendo possível, com um grande número de clientes, ter um relacionamento pessoal. É muito importante, então, criar tecnologias para ter o contato e atender o cliente. Criar categorias de relacionamento, como facs, chatbots e até departamentalizar os atendimentos a clientes, clientes internos e outros stakeholders. Sexta lei: o produto é seu único diferencial escalável. As combinações entre produtos e soluções bem concebidas trazem a experiência apropriada ao cliente. Ou seja, o seu produto precisa atender às expectativas do mercado e contribuir para a resolução de um ou mais problemas que se propõe. Sétima lei: melhore obsessivamente seu time to value. Time to value é o tempo necessário até o primeiro valor ser reconhecido pelo cliente. É a definição de um processo a partir do momento em que os clientes assinam um contrato com a empresa e iniciam a jornada com o serviço oferecido. Por exemplo, quando você está fazendo a venda de um produto de longo prazo, um imóvel, você tem um cliente assinando o contrato, você envia uma carta de boas-vindas, você faz um contato inicial por telefone para esclarecimento de dúvidas, você toma a ação de entrar em contato com o seu cliente antes mesmo que ele sinta a necessidade de falar com você. Oitava lei: compreende profundidade as métricas do seu cliente. É importante entender a frequência e o porquê dos clientes deixarem a empresa e a frequência e o porquê dos clientes leais continuarem nas soluções das empresas. Nona lei: impulsione o sucesso do cliente com métricas rigorosas. É imprescindível definir métricas de sucesso para cada cliente e trabalhar rigorosamente nas mesmas para que possa alcançar os objetivos. Décima lei: é um compromisso de cima para baixo. O Customer Success ele precisa ser enquadrado para além de um único departamento. As empresas que trabalham com Customer Success precisam ter isso na sua cultura e filosofia. É imprescindível que toda a empresa esteja focada para essa métrica. Legal, a gente falou em várias leis sobre métricas, sobre a definição de medidas, mas como a gente vai medir isso? É aí que nós vamos entrar nos indicadores de Customer Success. Essas 10 leis foram a base para o que hoje nós temos como criação de indicadores de sucesso do cliente. Antes de a gente entrar especificamente nos indicadores de Customer Success, é importante a gente retomar que os indicadores de qualidade já haviam sido definidos lá em 1996 por Takashina, que diz que os indicadores são imprescindíveis e essenciais para o estabelecimento de métricas quantitativas, para análise crítica do desempenho da organização e para a tomada de decisões. E que para desempenharem esse papel fundamental, precisam ser avaliados alguns aspectos. Aqui nós vamos focar no seguinte aspecto: os indicadores estão intimamente ligados ao conceito da qualidade centrada no cliente. Eles devem ser gerados a partir das necessidades e expectativas dos clientes, traduzidas através das características da qualidade do produto ou serviço, sejam eles tangíveis ou não. Em 93, Moura também já havia retomado o conceito de que, dentre os vários frutos da qualidade, em seu conceito moderno, podemos destacar a redescoberta do cliente. Mas então, como medir essa abstração intangível chamada satisfação do cliente? Para definir, então, os principais
Indicadores de Customer Success, nós vamos usar como referência a Zendesk, uma das maiores empresas de software para atendimento ao cliente, que define que os indicadores de atendimento ao cliente, também chamados de KPIs, são os números e percentuais que ajudam a mensurar e analisar a qualidade dos serviços prestados. Eles também afirmam no seu relatório de 2020 que o atendimento recebido é o segundo critério mais importante para um cliente se tornar fiel a uma marca, perdendo apenas para o preço e que os indicadores ajudam a medir os seguintes fatores: o nível de satisfação do consumidor, a eficiência da equipe e a organização e efetividade de seus processos. Aqui nós vamos apresentar então os 12 melhores indicadores de sucesso do cliente, segundo a Zendesk, que é uma das principais fornecedoras de software para avaliação desses indicadores. Número 1, tempo médio de atendimento. Vai mensurar a duração média das interações com clientes, ou seja, ele é contabilizado desde o momento que o atendimento se inicia até a sua finalização. 2. Tempo médio de espera. Identifica quanto tempo um cliente esperou na fila para ser atendido. Mais de 55% dos consumidores consideram que aguardar longos períodos para interagir com a gente é frustrante. Item 3. Tempo médio de resposta inicial. Tem por objetivo mensurar quanto tempo o time leva para enviar uma primeira resposta. Em média, empresas que respondem seus leads dentro de 1 hora têm 7 vezes mais chances de qualificá-los. 4. Tempo médio de resposta. Vai dar um panorama geral do tempo que os clientes levam para ser atendidos. 5. FCR, First Call Resolution. É a métrica que possibilita entender se os clientes estão recebendo atendimento de qualidade. Vai verificar quantas solicitações são resolvidas logo no primeiro contato. Item 6, taxa de abandono. Vai auxiliar a identificar quantos clientes desistiram de receber o primeiro atendimento. Item 7, taxa de retenção. Segundo o relatório de tendências da Zendesk de 2021, 50% dos clientes mudarão para um concorrente após uma única experiência ruim e 80% após mais de uma experiência ruim. A taxa de retenção é um indicador muito importante para entender se o atendimento está sendo eficiente. Número 8, Customer Satisfaction Score. É a pontuação de satisfação do cliente. Vai mensurar o quanto a pessoa ficou satisfeita com o atendimento. Geralmente, o indicador é apresentado em forma de questionário. Número 9, Customer Effort Score. Serve para medir a dificuldade que o cliente tem para encontrar soluções que precisa. Número 10, Net Promoter Score, é um dos mais conhecidos. É uma métrica que analisa o quanto a experiência do cliente impactou na sua empresa, de forma positiva ou negativa, e se esses clientes são mais detratores ou promotores. Número 11, custo por resolução. É uma métrica que vai entender qual é o ROI proporcionado pelo setor de atendimento, ou seja, quanto a empresa está gastando na resolução dos problemas. E por fim, número 12, performance dos canais. Hoje em dia, a maioria das empresas se beneficiam da estratégia omnichannel e você visualizando o volume de atendimento de cada canal, você consegue estreitar as suas estratégias e o seu foco. Bom, diante desse apresentado, é necessário entender que o estabelecimento de um sistema de medição baseado em indicadores para avaliação do desempenho global possibilita a elaboração do planejamento estratégico das empresas pautado no sucesso do cliente. Foi possível notar também ao longo desse desenvolvimento que essa construção é resultado de uma mudança do cenário do mercado de trabalho, tendo se iniciado na idade da informação com o primeiro conceito de relacionamento com o cliente, atingindo seu clímax agora na era da indústria 4.0, onde o foco no cliente tem sido um grande movimentador das estratégias de empresas, principalmente empresas de inovação, startups, empresas de geração de receita, mas que isso tenha adentrado ao mercado de trabalho e as indústrias mais tradicionais, porque tem sido uma grande forma de inovação, de pautar suas decisões estratégicas e o cliente sendo colocado como foco, né, eles compram a empresa e se tornam grandes promotores da empresa. Chegando então nas considerações finais, a conclusão dessa análise apontou que quando as organizações decidem adotar medidas para se atingir a qualidade através do foco no cliente, é muito importante lembrar que essas devem ser parte da cultura da empresa e ser vivenciadas como um todo, todos devem comprar essa ideia. A percepção que o cliente tem na empresa influencia diretamente a sua avaliação quanto à qualidade do serviço. A gente conseguiu aqui provar também que o conceito do sucesso do cliente vem sendo cada vez mais explorado
E ele tem se tornado mais minucioso ao longo dos anos, culminando no fenômeno que nós entendemos hoje como Customer Success, e que sim, as empresas têm se adaptado para o uso dessas novas métricas. O uso de indicadores centrados no cliente e o surgimento de startups como a Zendesk, a Salesforce, que são fornecedoras de sistemas específicos para a geração desses relatórios e dessas análises, é o retrato dessa tendência do mercado. Esses indicadores são conceitos estratégicos voltados para a retenção do cliente, para a conquista de novas fatias do mercado que demandam muita sensibilidade. Foi possível, então, concluir com todas as considerações que, para conhecer de maneira contínua os clientes e o mercado, são necessárias amplas variedades de estratégias e que esse conceito, apesar de muito novo, está crescendo muito e ainda vai ter muita visibilidade no mercado. Chegamos agora ao final do nosso trabalho. E eu deixo apenas o meu muito obrigada à atenção da banca.